Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o professor Pedro Almeida e hoje eu quero trazer para vocês uma discussão sobre a temática da educação e daquilo que o Bourdieu chama de ethos dominante, né, ou de cultura dominante, né, de hábitos cultural que domina no âmbito da educação. Então, eu queria primeiramente convidar vocês a lerem o texto que baseia esse vídeo na íntegra, que se chama A Educação e o Ethos Dominante, entre repertórios de reprodução e subversão, que eu produzi com base na minha experiência docente como professor do curso de Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará. Esse artigo ele foi publicado no livro digital denominado Educação, Democracia, Educação Democrática, a arte de ensinar e aprender, né, que foi organizado pela editora Unismero. Você pode ter acesso ao artigo na íntegra aqui na descrição do vídeo. Eu coloquei o link para que você possa fazer o download e também fazer aí a leitura desse artigo completo. Aqui eu vou trazer uma apresentação, vou pincelar algumas discussões que eu apresento no artigo, mas caso você queira se aprofundar, o ideal é que você possa aí estar fazendo o download do artigo para fazer a leitura dele na íntegra. Então, a primeira discussão que eu trago é essa relação da educação e o sistema escolar, né, que é através da escola que nós, enquanto seres humanos, né, conseguimos processar a inteligibilidade das nossas relações, né, através da linguagem, da alfabetização, dos códigos de fala e escrita, né, que possibilitam aí um entendimento mútuo, a educação que se configura como um mecanismo de distinção, né, entre aqueles letrados e os não letrados, alfabetizados e não alfabetizados. Então ele é capaz aí de mobilizar um certo poder simbólico, e a escola, né, que pauta, reforma e produz um capital cultural específico que é familiar e se aproxima da classe dominante, né? Essa argumentação aí ela é proveniente, né, de um texto do Bourdieu e do Passeron de 2014, né? Se você quiser ver aí a referência bibliográfica na íntegra, você pode verificar o artigo que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? E aí a gente tem que nas sociedades clássicas a comunicação se realizava através da religião e da integração moral. Porém, nas sociedades modernas, a gente tem uma outra perspectiva, né, de comunicação que se opera através da escola, de uma integração que não é mais moral, mas que é, dessa vez, lógica e racional. O Bourdieu, num texto de 2011, ele fala sobre a questão do mérito e demérito social e pedagógico. Então, o autor ele vai argumentar que antes mesmo de ser inserido no sistema educacional, os indivíduos eles são classificados e alocados em espaços e posições sociais específicas, e que ao entrar na escola, esses alunos se transformam, né? Então, ele vai dizer que o mérito, assim como o demérito social, transformam-se em mérito ou demérito pedagógicos, né? O que o autor está querendo dizer é que o espaço escolar, a instituição escolar, privilegia um tipo de ethos, né? Que ele vai dizer que é o ethos dominante, né? Os modos de ser, agir e pensar associados à classe dominante, né? Um saber cultural associado à classe dominante. Então, o autor argumenta que a sequência lógica que transforma o pequeno burguês em um aluno brilhante é a mesma que destina aos filhos da classe trabalhadora o desígnio de insuficiente, displicente, indisciplinado e razoável, nas palavras do autor. Os questionamentos que eu coloco é quais são as possibilidades de disputa do espaço escolar, por quais meios é possível subverter essa reprodução instituída pelo sistema educacional, pela instituição escola, né? A gente tem também aí como objetivos aqui desse texto, dessa discussão, a realização de uma reflexão sobre os processos educacionais na universidade, com base nos conceitos bourdieusianos sobre ensino e sobre o sistema escolar, bem como também buscar elucidar as possibilidades de disputa da reprodução do ethos dominante em sala de aula do ensino superior. Aqui eu fiz uma pesquisa empírica, né, com coleta de dados, através de uma disciplina optativa, né, do curso de bacharelado em serviço social noturno, ao qual eu ministrava à época, né, que eu fiz a coleta desses dados, que foi em 2022. Na turma haviam 47 estudantes matriculados, dos quais 33, né, participaram da pesquisa. Foi utilizado como técnica um formulário objetivo de múltipla escolha para traçar o perfil socioeconômico, né, e foi utilizado também um formulário de avaliação com base na escala Likert, né, onde a gente tem ali um critério que o aluno vai
estabelecer ali a sua percepção entre o fraco, moderado, satisfatório, muito bom e excelente. Foram utilizados, né, ao longo das aulas, né, com essa turma, a metodologia de ensino dialógica, né, que vai buscar aí, dialogar com as experiências, histórico pessoal, particularidades e peculiaridades de cada aluno, né, buscando ali relacionar a sua vida pessoal, as suas experiências, né, as suas percepções com o conteúdo que está sendo ministrado em sala de aula. A questão do saber e da cultura, né? Então, a associação com esses saberes precedentes, com o conteúdo de vivência dos alunos que eles passaram, né, nas suas comunidades, nos seus bairros, nas suas vivências pessoais até entrar na universidade. E a questão do estímulo do pensamento crítico, né, da curiosidade, da criatividade, através de questionamentos, né, incitação de paralelos apontados entre o conteúdo e essas vivências, experiências sociais, culturais e pessoais desses estudantes, né, com uma metodologia de tentar superar, né, algum tipo de estabelecimento de privilegiamento, ou de ser privilegiado algum saber mais do que o outro, né, o hierarquizado, um saber, conhecimento, experiência mais do que o outro, que seja validado apenas o saber científico acadêmico, mas não, pelo contrário, que seja dialogado esse saber científico e acadêmico com o saber cultural, com as experiências que esses estudantes carregam ao longo da vida, como uma estratégia de desconstrução, né, desse espaço escolar como de privilegiador desse hábitos dominante, né, desse poder simbólico, né, que muitas vezes vai desprivilegiar, né, ou desfavorecer a classe trabalhadora em detrimento ao favorecimento e à legitimação, né, e ao chancelamento da classe dominante no espaço escolar. Então, na verdade, essa metodologia de aula dialógica, ela foi uma estratégia que eu utilizei, né, como forma de subverter essa lógica. O método dialógico como potência, né, ele pode se configurar como uma forma, mesmo que de forma reduzida e localizada, de mitigar os constrangimentos causados às classes subalternas no processo de ensino-aprendizagem. Me questiono sobre isso. Ao levar em consideração a diversidade de vivências, experiências pessoais e coletivas, o professor abre, mesmo que em nível de fissuras, vias de inclusão, participação e inteligibilidade para aqueles preteridos pelo sistema escolar. São os questionamentos que eu coloco, né, aí em interposição entre esse método dialógico, né, e essas questões da valorização de um certo saber cultural que não é o da classe trabalhadora. Aqui eu trago os dados, né, de condição socioeconômica e desempenho escolar, as relações de continuidade e ruptura, e eu vou apresentar aqui alguns dados para vocês, né, dessa turma onde eu fiz a pesquisa. 75,8% dos estudantes se enquadravam na situação de estudante trabalhador, com menos de um salário mínimo, né, como faixa de renda, né, então quase 50% dos estudantes têm menos de um salário mínimo, né, e aí a 42,4%, né, praticamente a outra metade, tem renda familiar, né, de 1 a 2 salários mínimos, então a gente consegue perceber que são estudantes aí de baixa renda, estudantes trabalhadores que estão aí nesse contexto dessa pesquisa. Eu trouxe aqui a questão do nível de esforço necessário para conclusão da disciplina, né, onde eles colocam que conseguiram despender um nível de esforço entre satisfatório, passando por muito bom até excelente, né, então a gente percebe que demandou bastante deles, bastante esforço, né, para que eles conseguissem concluir a disciplina. Com relação à questão do nível de aprendizado, no início do curso, muitos deles diziam que tinham um conhecimento fraco a moderado, né, com relação à temática, e que no fim do curso, né, esse conhecimento, no caso da disciplina, esse conhecimento ele passou a ser excelente, né, bem como também foi demandado muito deles esses conhecimentos e habilidades para que eles conseguissem concluir a disciplina, bem como também essa disciplina, né, eles avaliam que de forma excelente contribuiu para o fortalecimento de habilidades e competências e conhecimentos, né, desse processo que eles passaram de ensino-aprendizagem, e eu acho isso muito interessante porque, de certa forma, a gente pode inferir que esse método dialógico, né, essa estratégia de tentar minar esse espaço escolar como um espaço que favorece e privilegia o conhecimento, né, e o saber dominante, a gente vê que esses alunos da classe trabalhadora, né, esses alunos de baixa renda, eles conseguiram ter um desempenho satisfatório, que eles mesmos avaliam como excelente o nível de aprendizado deles durante, né,
aí a sua jornada nessa disciplina. Com relação à questão do conteúdo, né, do curso, a gente tem que eles consideram, em sua maioria, que os objetivos foram claros, que a disciplina foi organizada e planejada, que a carga horária foi apropriada, bem como a organização permitiu a participação de todos os estudantes, e isso é muito importante, né, esse dado da participação dos estudantes durante a disciplina, né, porque aí coloca também esse método dialógico como essa possibilidade de diálogo, né, de estabelecimento de ponte e relação entre o professor, os alunos, o conteúdo e suas vivências pessoais, culturais e sociais. Né, e aqui eu trago como reflexão, né, para fechar essa discussão, a questão de que a universidade, apesar de se configurar como espaço professoral de reprodução desse ethos dominante escolástico, né, ele também é passível de disputa através de fissuras e micro-resistências, como o caso do estabelecimento dessas estratégias de subversão. Né, a aula com metodologia dialógica, né, e outras estratégias similares têm o potencial de equalizar, mesmo que de forma diminuta ou de forma ali não tão incisiva, né, que não vai mudar a estrutura social, mas que pode influenciar aquela micro-realidade social da sala de aula, né, ele pode ali também mitigar certas desigualdades perpetradas pelo sistema escolar de ensino, né, e a gente tem a dimensão da reprodução, né, de que essa pesquisa que eu estou apresentando para vocês, ela destacou a questão do desnivelamento, né, que é a condição socioeconômica, a procedência de classe dos estudantes, interfere na sua capacidade de dedicação ao curso, né, a questão da dedicação à disciplina em si, né, consequentemente isso interfere também no seu desempenho. Então, tenho muitos estudantes que são estudantes trabalhadores do turno da noite, né, que não conseguem chegar na aula às 18h30, porque a universidade fica na periferia, e eles trabalham no centro da cidade, então muitas vezes saem ali do trabalho às 17, às 17h30 e não conseguem chegar às 18h30 na universidade por conta do trânsito, né? Ou então tem que sair mais tarde do trabalho e não conseguem chegar às 18h30 na universidade e acabam perdendo um pouco do conteúdo, porque a aula começa naquele horário, muitos deles chegam às 7, 7h30, chegam até 8 horas da noite, né, a aula vai até mais ou menos às 21 horas, e aí muitas vezes esses estudantes trabalhadores acabam sendo prejudicados por conta dessa própria estruturação do modo de produção capitalista, né, também da forma de funcionamento da universidade. Muitas vezes não conseguem pegar o conteúdo, não conseguem discutir, participar das discussões, ou por estarem muito cansados fisicamente, ou com sobrecarga mental, né? Tem essa questão do horário de chegar na universidade. Então, tudo isso influencia na forma como essa classe trabalhadora vivencia, né, esse processo de formação profissional. E aí eu acho que nós, né, enquanto docentes, enquanto professores, enquanto universidade, a gente tem que buscar um compromisso ético-político com a classe trabalhadora mesmo, no sentido, né, de buscar melhores condições para que essa classe trabalhadora não seja desfavorecida por esse ethos dominante professoral, né, que é vigente e perpetrado nas instituições de ensino, né, seja do ensino básico, seja do ensino superior. Então, meio que esse artigo, né, eu quis escrever no sentido de trazer essa proposta metodológica mesmo, né, de tentar, de certa forma, subverter ou equalizar essas possibilidades entre aqueles estudantes da classe dominante, aqueles da classe trabalhadora, ou entre aqueles que têm melhores condições de vida e de trabalho e aqueles que têm piores condições de vida e de trabalho ou de permanência na universidade. Queria mais uma vez convidar vocês a lerem o artigo na íntegra, né? O artigo aí que foi publicado nesse e-book, né? Educação Democrática, a Arte de Ensinar e Aprender, né? O texto denominado Educação e o Ethos Dominante entre repertórios de reprodução e subversão, onde eu aprofundo muito mais essa temática, essa discussão do Bourdieu, né? Trago as referências bibliográficas completas, caso vocês queiram verificar, checar, né? Quais os textos eu utilizei. Você encontra esse texto aqui na descrição desse vídeo, tem um link para você fazer o download e a leitura desse texto na íntegra. Agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui. Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui, que me ajuda muito, fortalece o canal, fortalece também para que eu possa postar outros vídeos e outras aulas discutindo tópicos importantes, né, para o serviço social, para a sociologia, para a docência, para a prática profissional, também para a nossa prática profissional enquanto assistentes sociais, docentes, sociólogos. Enfim, então agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Um abraço, um beijo. Veja os outros vídeos que tem no canal, né? Se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Um beijo e até a próxima.